O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação dá as boas-vindas a todos aqueles que participam do painel da educação, que nessa edição congrega as principais notícias no campo da educação do período de 21 a 31 de março de 2017. Em termos de legislação, o grande impacto que acontecerá naturalmente por via de consequência nas escolas particulares e públicas de uma maneira geral é a lei da terceirização. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional depois de idas e vindas pelas casas legislativas, mas foi sancionada pelo Presidente da República e transformou-se na lei número 13.429, editada no dia 31 de março desse ano. Ela altera dispositivos de uma lei de 1974 e estabelece os critérios de trabalho temporário e dispõe sobre as relações nas empresas de prestação de serviço a terceiros. Não se tem ainda uma dimensão exata dos reflexos que isso vai acontecer nas escolas, mas a grande novidade é que permite que a atividade fim possa ser também terceirizada. Antes, por exemplo, uma escola só poderia terceirizar serviços de limpeza, serviços de manutenção, serviços de segurança, que não eram atividades essenciais, atividades principais. Hoje, pela nova legislação, é possível, inclusive, a terceirização dos serviços da atividade principal, ou seja, do ensino. Já existia em algumas escolas o funcionamento de cooperativas de professores, e isso era um serviço terceirizado. Entretanto, o Ministério do Trabalho com frequência autuava as instituições, mas o que nós temos hoje é um amparo na legislação federal, através dessa lei recém-editada, e que permitirá que cada instituição tenha a sua terceirização também da atividade principal. É uma forma que traz reflexos em custos menores na parte tributária e traz uma responsabilidade solidária também para as instituições quanto, em caso do terceirizado, não recolher os tributos. Mas, de uma maneira geral, isso vai trazer um impacto forte nas relações de trabalho e, com o tempo, haverá regulamentação e outros critérios que vão ser estabelecidos, inclusive trazendo reflexos nos dissídios, nas convenções coletivas de trabalho. Mas esse, em termos de lei federal, foi a grande mudança que aconteceu durante esse período de 10 dias. Um outro fato também, mas já no âmbito do legislativo, é a definição das comissões de educação da Câmara e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados definiu a sua comissão, estabeleceu quais são os membros da comissão, o Senado já tinha feito essa definição, foi realmente confirmado o deputado Caio Nárcio Silveira, do PSDB de Minas Gerais, e houve no dia 23 de março a instalação da comissão, permitindo que logo na quarta-feira seguinte, dia 29 de março, existisse a primeira reunião deliberativa. Foram alguns projetos de lei tramitando, alguns pedidos de audiência pública, a maioria não conclusivos ainda, mas já coloca em funcionamento a Comissão de Educação, que estava paralisada desde dezembro. Há centenas de projetos de lei aguardando a apreciação da Comissão de Educação. Houve uma mudança substancial nos membros da comissão e, nesse momento, nós temos então uma sequência de funcionamento regular da Comissão de Educação da Câmara. Já o Senado Federal já realizou, inclusive, as reuniões anteriores e fez dia 21 e 28 de março reuniões. A primeira reunião, depois de escolha de presidente, isso já estava definido, foi a divulgação do diagnóstico processual, ou seja, quantos projetos de lei tramitam, a definição de um plano de trabalho da comissão, que essa comissão envolve educação, cultura e esporte para 2017, e deliberação sobre a metodologia e ritos a serem adotados no biênio. A maioria dos processos apreciados foram adiados, não houve decisão final, mas também é um começo de funcionamento. Já no âmbito do Executivo, existiu uma portaria, foi editada uma portaria, a portaria 389,
de 23 de março de 2017, que dispõe sobre o mestrado e doutorado profissional no âmbito da pós-graduação estrito sensu. Isso foi publicado no Diário Oficial do dia 24, é uma portaria que vai mexer significativamente com a estrutura da pós-graduação, porque até então os mestrados eram mais acadêmicos. Existiam mestrados profissionais, mas não amparados assim por uma portaria ministerial. Essa portaria estabelece alguns critérios básicos e naturalmente será apreciado e legislado assessoradamente pela CAPES, pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior. Mas é um avanço que a gente tem no Brasil, a figura dos mestrados profissionais. Vale a pena lembrar que no Brasil os MBAs não são considerados mestrados, apesar de serem chamados masters. Em outros países os masters são mestrados, mas os MBAs são cursos de pós-graduação lato sensu, não é estrito sensu. Mas a tendência é que esses mais consolidados vão caminhar para se transformar em mestrados profissionais. Isso é bom para as instituições, é bom para o mercado e traz naturalmente a regulamentação muito pela própria instituição e também pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior. Também, falando em CAPES, foi editada uma outra portaria pela própria CAPES sobre os programas de mestrado profissionais em rede. Já é um critério estabelecido pela CAPES há algum tempo, prevendo o sistema de concessão de bolsas de estudo para pagamento e custeio de docentes regularmente matriculados em efetiva regência na redes públicas de ensino nacionais. Então, é a forma de pagamento a professores na rede pública para poder ter uma amplitude maior. Mas essa portaria foi aprovada, foi assinada dia 22 e publicada no Diário Oficial do dia 24. Também, uma outra portaria do dia 22, a portaria 59, dispõe sobre o regulamento da avaliação quadrienal. O sistema de avaliação da pós-graduação acontece de 4 em 4 anos, e aí foram estabelecidos os critérios, é uma longa portaria. Quem tem mestrado, quem tem doutorado, deva naturalmente analisar com cautela, ou quem pretende ter, esses critérios de avaliação. Outro ponto também que merece destaque nesse período foi a portaria número 7, portaria normativa do MEC, de 24 de março, que dispõe sobre os procedimentos de monitoramento para o funcionamento dos cursos de medicina em instituições de educação superior privadas no âmbito do Mais Médicos. No dia 27 foi publicado. Vocês lembram que o programa Mais Médico abriu oportunidade de criação de cursos de medicina em algumas cidades, um processo que transforma um pouco a autorização em concessão. Algumas instituições se habilitaram, ainda há um imbróglio jurídico, várias instituições estão na justiça. O Tribunal de Contas da União debruçou sobre a matéria, entendeu que era ilegal o procedimento, mas mesmo assim aprovou, e o Ministério da Educação está dando sequência e estabelecer os critérios. Na realidade, são tantos pontos que provavelmente algumas instituições que até ganharam vão desistir, porque será bastante difícil cumprir todas essas pré-requisitos estabelecidos na portaria normativa. Um outro ponto também que o MEC ressaltou foi sobre a gratuidade dos cursos regulares de graduação, mestrado e doutorado. Várias notas na imprensa aconteceram dizendo que o MEC estava com a disposição de cobrança dos cursos superiores nas instituições públicas de ensino. O MEC deu uma nota, emitiu essa nota, publicou, inclusive no seu site, dizendo que isso não é verdade, mas o que a gente observa é que não contempla no texto os cursos de pós-graduação lato sensu, que hoje estão sendo erroneamente cobrados pelas universidades públicas. A Constituição Federal fala que ensino em instituição pública é gratuita. Então não tem uma solução de um atalho dizendo que os cursos lato sensu não são cursos de educação, de uma maneira geral, mas há alguns entendimentos, alguns pareceres até nesse sentido, mas a rigor os cursos lato sensu são cursos de universidades públicas, públicas, federais, estaduais ou municipais,
eles têm o princípio da gratuidade assegurado pela Constituição. Isso vai parar no Judiciário, com certeza, como algumas questões já existem. Mas a nota do MEC fala nesse sentido. Já no âmbito do INEP, foi editada uma portaria 269, de 23 de março, falando sobre o censo escolar da educação básica, que é feito em 2 etapas, sendo que a primeira etapa acontece a partir do dia 31 de maio de 2017. Então é conveniente as escolas de educação básica ficarem atentas a esses prazos. Em termos de MEC, um outro fato também citado, vale a pena citar, são as portarias que unificam mantidas. As primeiras portarias dessa nova série foram 2 portarias, a unificação de mantidas, ou seja, a mantenedora mesma e faz a junção de 2 ou mais mantidas, e nesse caso foram 2 mantidas para uma mesma mantenedora. É uma forma de facilitar o processo de administração, mas é uma decisão da instituição, que pode ficar com 1, 2, 3, 5 instituições, todas sob a mesma égide da mesma mantenedora, mas em termos práticos é um caminho mais simplificado que o MEC passou a adotar. Já numa reta final dessas principais notícias, vale a pena a análise da divulgação da pauta de trabalho da reunião de abril do Conselho Nacional de Educação, que inicia no período de 3 a 6 de abril, segunda a sexta-feira, como de praxe, prevendo logo no dia 3 a reunião, na segunda-feira, a reunião da comissão que trata do Sistema Nacional de Educação, em regime de colaboração e financiamento da educação, a reunião sobre as diretrizes nacionais da gestão democrática do ensino público e a reunião da comissão que trata da Base Nacional Curricular Comum. De 3 a 6 reuniões normais da Câmara de Educação Básica e Superior, sendo culminando a entrega do documento da base, a reunião no dia 6, tem uma reunião conjunta com a Câmara de Educação Básica e Superior, onde haverá solenidade de entrega da Base Nacional Comum ao Conselho Nacional de Educação. Esse estudo está sendo feito pelo MEC, já numa segunda, terceira versão, na terceira mais precisamente. Nesse aspecto haverá entrega no dia 6, no final da tarde, no dia 6, na quinta-feira. E a última notícia é uma notícia também bastante importante e reconhece a relevância da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, o CONAS, que é um órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, foi instituído pela Lei dos Sinais, pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, e que elegeu o professor Paulo Antônio Gomes Cardim, que já integrava, inclusive, o órgão, no grupo das pessoas de notório saber científico, filosófico e artístico, com reconhecida competência na avaliação e gestão da educação, e o professor Paulo Cardim foi merecidamente eleito como presidente da comissão. O professor Paulo é reitor e um dos membros principais da mantenedora do Centro Universitário de Belas Artes, em São Paulo, é vice-presidente da Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino, exerceu até há pouco tempo funções de presidente da Associação Nacional dos Centros Universitários. É uma pessoa com bastante competência e que com certeza dará um novo dinamismo ao CONAS, que é um órgão fundamentalmente importante na vida das instituições. Assim fechou-se o mês de março de 2017 e temos, de uma maneira geral, aspectos positivos da nossa educação.